Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Iniciemos hoje mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 3, 18º domingo do tempo comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor é o refúgio no qual encontramos a sabedoria para viver como homens e mulheres novos. Nesta liturgia, ele nos adverte contra toda ilusão do acúmulo de coisas terrestres. Somos então convidados a aspirar às coisas do alto, como propósito de nos tornarmos ricos diante de Deus, e não aos olhos do mundo. Celebremos rezando pelos ministros ordenados, especialmente pelos padres, que neste dia a eles dedicado é também por todos os que, guiados pela fé, compreendem a própria história como vocacionada ao encontro pessoal com Cristo. Caríssimos, neste 18º domingo do tempo comum, já iniciando o mês de agosto, mês vocacional, mês das vocações. 4 semanas, 4 vocações que são rezadas por elas. E neste primeiro, claro, rezando especialmente por ele, rezando pelos padres. A você que tem um padre, alguém que saiu da sua comunidade e se tornou padre, pelos padres que passaram por suas comunidades, por suas paróquias. Então, sempre rezando por todos eles, para que o Senhor possa os abençoar e para que eles possam ser maior e sempre mais o sinal de Cristo no mundo, porque eles são aqueles que agem em persona Christi na hora da Santa Missa. Então, neste dia, vocação para o ministério ordenado, os padres especial, né? Aquele que vos chamou é fiel. E também, sempre mais, não esqueçamos de rezar pelos padres de nossas paróquias, comunidades, da nossa diocese e de todo o Brasil, né? Oração. Oremos. Ó Pai, por vosso Filho, Jesus, nos chamastes a possuir as riquezas do vosso reino. Fazei que não guardemos com avareza nossos bens, mas aprendamos a partilhar com amor o que temos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala. Atentos, abramos o ouvido e o coração à palavra de Deus. Ela nos alerta contra toda maneira de agir presa aos bens materiais e às vaidades deste mundo, e nos convida a alcançar em Cristo os dons que nos proporcionam a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Então, com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo mais retornamos com a reflexão da palavra. Então, retornando aqui, hoje, bom, apesar de estarmos ali um pouco ligados, são todas as leituras em uma sincronia. E eu digo em uma sincronia porque a primeira leitura e o Evangelho seguem um mesmo contexto, assim dito. E já a segunda leitura seria então a segunda leitura e tanto o Salmo seriam já uma resposta para isso, vamos assim dizer. Tá? Então bora lá? Eu vou ler a primeira, fazer sempre aquele relato que eu faço sobre a primeira leitura e depois vamos ler um pouquinho do Evangelho, né? Sempre aquele relato passando os pontos principais. E a primeira leitura foi de Eclesiastes, capítulo 1 e 2. Eu aqui fiquei boiando. Capítulo 1, versículo 2
e capítulo 2, versículos 21 ao 23. Agora entendi. Beleza. No início começa assim, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E daí ela conta o exemplo. Por exemplo, o homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-lo obrigado-se a deixar tudo em herança a outro, que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. No Evangelho de São Lucas, né? Segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21, onde alguém no meio da multidão vai dizer a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Meu Jesus. Homem, e Jesus vai responder: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E daí ele contou a parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar. E então ele pensa em destruir seus celeiros e construir maiores. Guardar tudo. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come e bebe. Aproveita. Mas Deus lhe diz: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então, meus caros, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, eles nos falam desta parte da vaidade, daquela pessoa que só pensa em mais dinheiro, mais riqueza, mais ouro, e não pensa no irmão. Aqui vale muito ressaltar, porque as pessoas não compreendem isso, e existem certas pessoas, eu vou dizer certas pessoas, que não compreendem verdadeiramente o significado dessas leituras e acabam fazendo uma má interpretação. Mas a igreja, ela nos explica muito bem isso, que a vaidade, a pessoa acha que às vezes a pessoa está trabalhando é vaidade, mas você tem que compreender o que é a vaidade e o que é o trabalhar. Estamos aonde hoje em um mundo que precisamos trabalhar para colocar comida na mesa, para encher o tanque do nosso carro, da nossa moto para ir trabalhar, para ter onde a gente vai morar, onde a gente tem o nosso teto, da internet para comunicação. Hoje vivemos em um mundo que a gente tem que trabalhar para poder viver. Mas o que a leitura critica, tanto na primeira quanto no Evangelho, é aquela pessoa que esquece de tudo. Passa a vida toda só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Só. De segunda a domingo, de domingo a domingo, domingo a domingo. Mas melhor assim dizendo, né? Ou seja, a pessoa não sobra nenhum tempo para nada. É só trabalhando. A pessoa passa mal. Eu vou até falar isso porque é muito interessante. A pessoa passa ali de domingo a domingo trabalhando. Às vezes, de repente, num virado um domingo, ele pode morrer. E tudo que ele trabalhou vai acontecer o quê? Nada. Meus caros, somos convidados a deixar um tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu momento e tudo tem a sua hora. Temos o tempo da gente trabalhar, temos o tempo da gente descansar, temos o tempo para a nossa família. Temos o nosso tempo para Deus.
Porque o que ressalta muito essas leituras? Tudo é vaidade. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. E o Evangelho conta muito bem isso. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele diz que não tem onde guardar, então ele destrói o seu silo e constrói maiores. O local de armazenamento, né? E daí ele vai dizer para si mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come e bebe. Aproveita. Daí eu te pergunto, e isso vai ser a resposta da segunda leitura. Se aqui neste mundo você se esquecer só de tudo o resto, ou viver só trabalhando, ou só viver ali na luxúria, viver ali, que nem dito, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme. Assim o descanso, né? Aproveita. O que acontecerá no final da sua vida? Porque a gente tem que compreender que nós não vivemos para sempre. Nós não somos eternos. Nós não somos imortais. Tanto que a gente tem que ressaltar muito isso, o que é a vida eterna e o que é a imortalidade. Poderia ser para outro vídeo, mas vou explicar um pouco aqui. Imortalidade é aquele contexto onde a gente nasce neste mundo e vai poder viver mais de 10 mil anos neste mundo. Com a nossa aparência, com tudo, beleza. Às vezes vamos, segundo algumas mitologias e assim por diante, a pessoa ela para de envelhecer nos seus 20 anos e vai viver por mais de 10 mil anos com a mesma cara. Isso é imortalidade, a pessoa não morre. Mesmo que leve um tiro de bala, tudo um pouco, ela não morre. Mas o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida após a morte. Você vai morrer neste mundo, você nasceu neste mundo, você vai morrer neste mundo, para que você possa, que vai ser parte da segunda leitura, você possa ter a vida eterna, que é a vida no céu ou no inferno. Tá? Então a gente tem que compreender muito isso. Porque ou você vai para cima ou você vai para baixo. A segunda leitura é a resposta que eu disse na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5 e 9 ao 11. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. São Paulo falando isso para os colossenses, mas também para nós. Quando Cristo, a vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vos aparecerei também com ele, revestido da glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, não mintais uns aos outros. Já vos despojastes, largastes o homem velho, a mulher velha, e vos revestistes do homem novo, da mulher nova, que se renova segundo a imagem de seu Criador. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto ou selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Tá, só pra gente pegar essa partezinha do final, onde São Paulo nos exorta que
todos os povos, todos, sem exceção de nenhum, têm a oportunidade de ser salvo. Entenderam? Mas isto não é o ponto principal de hoje. E São Paulo vai nos dizer: buscai, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. E eu retorno dizendo que uma coisa é você trabalhar para você sobreviver, para você ter uma casa onde você morar, um carro para você levar a sua família, para você ir para a igreja, para você ir para o seu trabalho. E outra é às vezes você ficar só ali naquela loucura de só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Para o quê? Para você trabalhar ali 50 anos de sua vida, 60, 70, 80, para no final tu bater as bielas, e isso vai ser muito interessante, que vai estar no Salmo: vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Voltai ao pó. Não somos exortados na quarta-feira de cinzas que do pó viemos e do pó retornaremos? Então, ao nascermos neste mundo, também devemos morrer neste mundo, para que depois possamos alcançar a vida eterna, seja ela no céu ou no inferno. E o que é dito? Nós trabalhamos sim. A gente tem que ter um carro. Hoje em dia, na situação em que vivemos, em um mundo em que vivemos, temos que ter um carro ou uma moto, tanto faz. Temos que ter uma casa, um local para a gente morar, um lugar para a gente comer, trabalhar. Mas eu não digo de você ficar ali, passar ali, que nem eu disse, 80 anos da sua vida, conquistar casa na cidade, na capital, casa na praia, carro de luxo, carro chique, moto assim, avião, para chegar nos seus 80 depois de morrer trabalhando para conquistar tudo isso. Tu bater as bielas, e para quem que vai ficar? Não sei. Se você tiver filho, porque às vezes nessa correria aí de só viver trabalhando, você nem filho não vai ter, né? Então, provavelmente o governo vai se apossar, alguma coisa assim vai acontecer. E são coisas que, como dito no Evangelho, não acumuleis riquezas na terra. Você não vai poder levar nada. Na dica de nada. Nenhuma riqueza você vai levar para o céu. A única coisa que você vai levar é a tua alma, o ser, né? Vai lá. E o que você fez de bom na terra e o que você fez de ruim. Sei lá, provavelmente vai estar lá São Pedro na porta, vai estar lá São Pedro de um lado, Jesus do outro, Deus lá, Deus Pai Criador em cima, lá num trono bonitão, coisa mais chique, né? Não sei como que vai ser, mas vai estar lá provavelmente uma pranchetinha, vamos supor assim, né? Uma pranchetinha lá, escrito tudo de bom que você fez, tudo de mal que você fez. Então, meu filho, vamos ver o que você fez aqui. Ih, feio os olhos da vez. Então, você vai levar dinheiro? Deus não precisa disso, não. E eu exorto muito isso, que as pessoas às vezes falam errado. Eu vi muito isso em Aparecida. A casa da mãe precisa da ajuda de vocês. Não. Nossa Senhora não precisa de nada de você. São Pedro não precisa de nada de você. São José não precisa. São Padre Pio não precisa. São João Paulo II não precisa. Quem precisa é nós. Quem precisa de Deus é nós. Estes santos, que já são santos, e nós bem sabemos disso, já estão no céu contemplando a glória de Deus.
Mas daí a gente tem que ver nós, se a gente vai poder estar lá contemplando a glória de Deus. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, porque parece um pouco contraditório. Mas vivemos em um mundo que devemos trabalhar. Precisamos trabalhar, senão não sobrevivemos. Mas tomemos muito, mas muito cuidado. Porque às vezes queremos só conquistar, conquistar, conquistar e esquecemos de tudo o resto. Esquecemos que um dia vamos morrer e que vamos ter que alcançar o céu, ou senão vamos lá para baixo queimar no fogo do inferno. Temos que compreender que devemos ajudar nossos irmãos e irmãs. Aquele rico lá da parábola podia muito bem pensar: será que não tem um irmão meu que precisa? Alguém que necessita da minha ajuda? São muitos os contextos que devemos pensar. Mas saiba, nós que precisamos de Deus. Nós que precisamos das coisas do alto. Não é Deus. Deus não precisa. Se tudo nós voltar a ser pó, Deus vai continuar sendo Deus. Então, para que nós não voltemos a ser um simples pó e queimar no fogo do inferno, vamos buscar as coisas do alto. Saibamos que vamos ter que nascer nessa terra, já nascemos, estamos vivos, estou vivo, há 18 anos, quase 19, e daqui, sei lá, vou fazer 19, então daqui uns 50 anos, 51, 55, 56, sei lá, eu vou morrer. Ou, quem sabe se eu não vou dormir hoje e amanhã eu não vou acordar. Não sei. Só Deus sabe. Então busquemos mais a vontade de Deus, a paz de Deus. Tá? Sejamos sempre mais buscadores das coisas do alto. E sempre mais exortando a todos, rezemos sempre, principalmente nesta primeira semana do mês vocacional, pelos padres, sejam eles de nossa paróquia, comunidade, de nossa diocese, de todo o Brasil e de todo o mundo, especialmente por aqueles que hoje são perseguidos, caçados, violentados, são ali perseguidos, né? Porque tivemos ali ontem, sexta-feira, primeiro dia do mês, tivemos um atentado a uma igreja em Campinas, teve um ataque, muitas coisas destruídas. Tivemos um outro ali, eu não lembro a cidade. Então saibamos que a realidade das perseguições à igreja não é só fora do Brasil, não. Tem no Brasil também. Só que a grande mídia não divulga, ela não revela. Então tenhamos muito cuidado. E também exorto a todos um cuidado especial com algumas publicações que você vê na internet. YouTube, Kawaii, TikTok, assim por diante. Cuidado. Facebook, WhatsApp, Instagram. Porque tem muita gente mal intencionada utilizando inteligência artificial para utilizar a imagem de padres religiosos, religiosas, leigos e assim por diante, conhecidos, né? Para enganar as pessoas, para mentiras e falsidades. E também muitas pessoas mal intencionadas que estão pegando pregações completas de padres, bispos, religiosos, religiosas, leigos e assim por diante, né? Pessoas da igreja que têm uma certa influência, né? Pegando assim uma pregação e pega uma parte assim que às vezes ele está exemplificando alguma coisa. E eles cortam aquela parte em si e colocam lá na internet querendo justificar alguma coisa.
Teve muitas publicações do padre Christian Shankar, do Frei Gilson, sobre algumas questões sobre imagens. Não vou falar sobre isso porque não temos tempo, já passou muito do tempo. Mas muito cuidado, porque as pessoas estão pegando uma parte onde ele estava exemplificando alguma coisa, trazendo à tona, para daí explicar depois, né? E pega essa parte para se justificar de algo. Então, cuidado, muito cuidado, tá? Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, demos graças a Deus. E amanhã a igreja celebra, e antes que eu esqueça, né? O dia oficial do padre é amanhã, tá, gente? São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres, dos sacerdotes. Beleza? Maravilha? Eu não lembro se eu disse agora, me fugiu da cabeça. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com quem necessita da palavra de Deus. Amém? E até o próximo.